E aí, gurizada, como é que vão? De boas? Bom, então hoje a gente vai começar com essa aula de fusos horários, tá? Desculpa a demora, porque eu acabei tendo que regravar tudo de novo, porque depois que eu comecei a editar, eu vi que talvez eu não me fizesse entender muito bem da maneira como eu fiz, então eu acabei repensando algumas coisas e gravando tudo de novo. Então, finalmente, eu acho que agora tá decente, então vamos nessa, tá? Bom, assim, ó, sobre fusos horários na prova da ESA, tá? É um tema que esporadicamente aparece, tá bom? Eu acho que ela tem mais ou menos uma frequência de aparecer um ano, depois 2 anos não aparece, depois de novo, certo? Então eu acho que ela tem mais ou menos essa frequência, assim, claro que isso aí não deve se tomar como uma regra. Eu também não me lembro se o ano passado já caiu, eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Mesmo assim a gente, por isso a gente vai estudar, né, justamente, certo? E já que está no edital é uma coisa que a gente não dá pra não dá pra o cara se dar o luxo de não aprender e chegar na hora, vai que cai essa merda aí e o cara não sabe, né? Então, bom, muito bem, vamos lá então, tá? Eu comecei o vídeo agora aqui, onde vocês estão vendo o meu rosto, mas a partir de agora vocês não vão ver mais, tá? Porque eu vou filmar a minha mesa ali, tá, Tri? Então, vamos nessa. Muito bem, enfim, vamos lá, né? Fusos horários, então, tá? Bom, a primeira coisa a gente tem que entender da onde que veio esse negócio, tá? Para entender o sistema de fusos horários, vamos ver uma coisa aqui, tá? Então, vamos imaginar aqui que tá aqui o planeta Terra, ele está lá no sistema solar, tá bom? E a Terra faz alguns movimentos, né, no sistema solar aí, e um deles é o movimento de rotação. Primeira coisa que a gente tem que saber, galera, é que o movimento de rotação vai de oeste para leste. Saibam disso, tá bom? Se tu esquecer que a Terra faz esse movimento e nesse sentido, tu pode vir a errar ou entender mal o sistema de fusos horários. Tá, Tri? Bom, muito bem. Assim, ó, o sistema de fusos horários ele foi inventado no final do século XIX, porque nesse período, em função da modernização, da industrialização, começaram a surgir alguns problemas, tá? Mas antes disso, precisamos entender como é que se ajustavam os relógios antes da existência do sistema de fusos horários. Bom, assim, ó, vamos imaginar o seguinte, tá? Se a Terra faz esse movimento de rotação no sentido oeste-leste, imagina aqui de alguém que está aqui na Terra e vai ver o Sol se movimentando. Na verdade não é o Sol que se movimenta, é a Terra que faz o movimento de rotação. Então o movimento de rotação, aliás, o movimento do Sol é um movimento aparente. E se a Terra gira de oeste para leste, então nós vamos ver um movimento aparente do Sol de leste para oeste, certo? Então é isso que o Sol vai fazer ao longo do dia, né, galera? Então aqui, ó, a gente vai ver o Sol se pôr no leste, vai percorrer durante a manhã, as horas da manhã vão passando, né? Até que o Sol vai percorrer meio caminho no céu. Vejam aqui que ele percorreu meio caminho já, né? Certo? E vai se pôr, então, depois de passado algumas horas, lá no oeste, tá? Muito bem. Então, antes da existência do sistema de fusos horários,
todas as localidades ajustavam o relógio baseando-se no movimento aparente do Sol. Por isso que a gente chama esta hora, que é de hora solar, certo? Existe esse conceito que é o da hora solar, e ela está baseada estritamente no movimento do Sol, tá? Segundo a hora solar, é meio-dia naquele local, vamos supor neste aqui, é meio-dia quando o Sol percorreu meio caminho, certo? Na abóbada celeste, tá bom, galera? Isso também seria mais ou menos dizer, né, em outras palavras, que é meio-dia, certo? Para aquelas localidades cujo Sol está em cima daquele meridiano. Não sei se eu consegui me fazer entender dessa vez, mas vamos imaginar aqui, ó, alguns meridianos. Vamos imaginar alguns meridianos aqui, tá? Certo? Estão vendo aí? Muito bem, então, tá? Então imaginem assim, ó, que a galera tá lá, a gente tá tentando imaginar aí o pessoal vendo o Sol lá da Terra, né, cara? Então a gente vai ver o Sol fazendo esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento de leste para oeste, tá? Lembrando que é a Terra que faz o movimento de rotação, tá? Então assim, ó, pensa bem aqui, ó. Pense nessas localidades, por exemplo, desse meridiano que eu acabei de desenhar aqui, ó. Então vai ser meio-dia quando o Sol estiver exatamente em cima desse meridiano. Vai ser meio-dia para quem? Para todas as localidades que estão em cima desse meridiano, certo? À medida que o Sol vai continuando o seu movimento, as horas e os minutos vão se passando, certo? Então vai sendo meio-dia para os outros lugares e vai deixando de ser meio-dia para aqueles locais onde o Sol já passou, né? Então, como tem infinitos meridianos aqui entre esses dois, por exemplo, e entre esses aqui também são infinitos os meridianos, né? Então, cara, isso aí causava uma grande confusão, né? Que isso só vai, na verdade, se tornar uma confusão quando nós entramos no contexto da industrialização, né? Então eu fiz um outro desenho aqui para tentar mostrar isso aí. Imaginem o seguinte, ó, que aqui tem 3 cidades, tá? 3 localidades aí, certo? E o Sol vai fazer o seu movimento de leste para oeste, tá? Então imagine o seguinte, ó, que as horas e minutos vão passando para todas essas cidades e os relógios estão ajustados de acordo com o movimento do Sol. Quando o Sol chegou aqui, ó, ele está passando em cima desse meridiano, portanto em cima desta cidade, e para esta cidade vão se marcar 12 horas, ou seja, meio-dia, certo? Bom, à medida que o Sol vai se deslocando para cá e vem se aproximando desta cidade, agora vamos dizer que é meio-dia para esta cidade aqui, e para essa aqui, que o Sol acabou de sair daqui, né, no caso, agora são meio-dia e 4. Então, enquanto é meio-dia para essa, é meio-dia e 4 aqui, porque o Sol levou 4 minutos para passar de um meridiano para outro, tá? Na verdade, é esse tempo que o Sol leva para percorrer 1 grau, né, de longitude, tá? Então, supondo que essas cidades estivessem distantes apenas 1 grau, então nós teríamos aí uma diferença de 4 minutos entre elas. Certo? Essa cidade aqui, no caso, ela também está a 1 grau de distância, né, desta primeira aqui. Então, nessa aqui, o Sol não chegou ainda, porque o Sol está em cima dessa. Então, para essa cidade aqui, era 11 horas e 56 minutos, se tivesse uma distância de 1 grau. Certo? Passados 4 minutos, seria meio-dia aqui, meio-dia e 4 aqui, meio-dia e 8 ali. Cara, então, olha só o que acontece, cara. Em cada uma das cidades nós tínhamos aí horários diferentes com variações de poucos minutos. Isso aí então não era um problema até o final do século XIX, vai se tornar um problema, como eu disse, no contexto da industrialização, cara. Por que que isso se torna um problema no contexto da industrialização? A gente tem que também lembrar que a industrialização começa na Europa e depois se espalha pela América do Norte, depois para o Japão, Rússia, etc.
né? E aqui eu botei um mapinha bem daquele meu jeito, né, cara, da América do Norte, tá? Então imaginem aqui que no final do século XIX, cara, os Estados Unidos estão em franco processo de industrialização. Com a industrialização vem também a multiplicação das ferrovias pelo país. Então imaginem que as ferrovias começaram a ser, né, construídas ligando os vários pontos dos Estados Unidos. Essas linhas que eu estou fazendo, imaginem que são linhas de ferro, tá? Linhas de trem aí, tá bom? E o que acontece à medida que começam a se multiplicar essas ferrovias? O tempo que se deslocava então de uma cidade para outra vai diminuir bastante com as estradas de ferro, certo? E aí isso aí vai causar um grande problema, cara, porque imagina aqui, imaginem que uma cidade estando aqui e a outra aqui, um exemplo besta aí, tá, cara? Só para vocês entenderem aí o espírito da coisa, tá bom? Então, supondo aí, ó, que o trem levasse 2 horas, sei lá, para chegar aqui nessa cidade, e ela partindo aqui, o trem partindo às 12 horas aqui, certo? Levando 2 horas, teoricamente, o trem deveria chegar aqui às 14, então, levando 2 horas, né? Mas o que acontece? Quando o trem chegava aqui, depois de 2 horas, as pessoas verificavam que aqui não era 2 horas, e sim 1 hora e alguma coisa, né? Com diferença de minutos em função de que cada cidade ajustava o seu relógio de acordo com o movimento do Sol. Então, assim, sempre havia essa diferença de uma cidade para outra, e isso aí causava uma grande confusão no sistema ferroviário. Então, para se resolver isso, decidiu-se dar uma padronizada, já lembrando, no final aqui, né, do século XIX, decidiu-se dar uma padronizada no sistema de horários, então, mundial, ok? E aí, então, depois de alguma discussão, vai se chegar a um consenso onde vai se criar um sistema baseado nesse espírito aqui, ó. Então, imaginem, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Imaginem o planeta Terra aqui, com o seu polo norte e o polo sul. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse polo norte e vamos virar para nós, tá? Vamos virar para a gente e vamos olhar o polo norte de cima. Tá aqui, ó. Então imagina aí o polo norte, tá? E aí o que se fez? Se pegou a circunferência aí total da Terra, né, os 360 graus, imagina aí os 360 graus de circunferência, e dividiu-se a Terra em 24 faixas, certo? 24 faixas, se tu fizer uma, porque são 24 horas, né? Então tu pega os 360, não precisa fazer essa conta, eu estou fazendo para vocês, e dividir por 24, vocês vão ter 15 graus, tá? O que isso aqui significa? Que nós vamos então estabelecer 24 áreas, tá aqui uma área, tá aqui outra, tá aqui outra, tá aqui outra, tá aqui outra, assim por diante, separadas por meridianos de 15 graus de distância entre um e outro, certo? Então nós vamos ter aí os 360 dividido por 24 horas, nós vamos ter 24 fusos horários de 15 graus de longitude. Então a distância entre um meridiano e outro, aqui nesse caso, vai ter 15 graus aqui, 15 graus aqui e assim por diante, certo? O que se fez então criando essas 24 faixas aqui? Ao se criar essas 24 faixas, todos os locais, todas as cidades que estivessem dentro de uma mesma área ajustariam o seu relógio para a mesma hora, certo? Ignorando um pouquinho, né, de certa forma, a hora solar, abandonando um pouquinho o conceito de hora solar, né, e adotando a chamada hora legal, certo?
quando a gente olha para o nosso relógio e verifica a hora, a gente está olhando para a hora legal, que é a hora do fuso horário, onde todas as cidades ajustam o seu relógio para aquela mesma hora então, tá? Uma coisa é a hora solar, outra coisa é a hora legal, tá? O que nós utilizamos, portanto, é o sistema de fusos horários, então, portanto, adotamos a hora legal. A hora legal também é sinônimo de hora civil. Então, hora legal, hora civil e hora do fuso são a mesma coisa, tá bom? A hora solar é outra coisa, tá bom? Então nós estamos falando agora da hora legal ou hora civil. Muito bem, tá certo então, tá? Agora, então o que acontece, né? Qual foi a solução que essa medida veio a trazer? Então, voltando lá para o meu desenho lá da América do Norte, aqui, ó. O que acontece, né? Nós estabelecemos algumas áreas, certo? Tá bom? Então, dentro de toda essa área, imagina que tem uma área de 15 graus aqui, tá? Dentro dessa área aqui, nós vamos ter... enfim, eu fiz algumas linhas aqui e não estou levando em consideração os fusos horários dos Estados Unidos, tais quais como eles são. Aqui é para entender o espírito... da coisa, tá? Então aqui, ó, imagine que aqui então, portanto, pelo sistema de fuso horários, eu tenho aqui um fuso horário que é uma área de 15 graus entre um meridiano e outro. Todas as cidades que estiverem dentro desta área vão ajustar o relógio para a mesma, e quando os trens se deslocarem de uma cidade para outra, dessa aqui para essa, dessa aqui para essa, dessa aqui para essa, estando dentro do mesmo fuso horário, não haveria mais então a necessidade de se ajustar o relógio, como se fazia antes quando as coisas eram ajustadas pela hora solar. Somente quando saísse de um fuso e fosse para outro, aí sim tu teria que ajustar o fuso horário, nesse caso não ajustar uma questão de minutos, mas fazer mudanças de hora em hora nesse caso, certo? Muito bem, então, pessoal, portanto, a primeira coisa que nós devemos saber é que fusos horários são faixas de 15 graus de longitude e são 24 fusos horários, portanto, ok? Muito bem, vamos continuar entendendo esse sistema de fusos horários, vamos ver aqui. No momento que se decidiu-se por esse modelo, também se decidiu que o meridiano de Greenwich, imagine que imagine, o que eu coloquei aqui na mesa? Coloquei aqui algumas linhas que vão representar os meridianos da Terra, tá? Nesse caso aqui são os meridianos que dividem um fuso horário de outro, tá? Então imagine que tem um mapa mundi aqui atrás, tá bom? Então aqui está a América, aqui está a Europa, aqui está a África, aqui está a Ásia, aqui está a Oceania, tá bom? Então imagine o mapa mundi aqui como vocês conhecem, tá? E o meridiano de Greenwich pontilhado aqui, ó, tá aqui Greenwich, tá? Botei lá o valor dele de longitude, né, que é 0 grau, dividindo a Terra em dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, tá? O hemisfério oriental e o hemisfério ocidental, como a gente aprendeu, estão lembrados? Muito bem. Daí o que se fez? Tá, se pensou, então, no seguinte, ó, turma, o meridiano de Greenwich passaria no meio de um fuso. Eu vou falar bem devagarinho, tá? Para eu conseguir me fazer entender aqui, tá? O meridiano de Greenwich passa no meio de um fuso horário. O fuso horário, então, como tem uma distância de 15 graus entre um meridiano e outro, se o meridiano de Greenwich está no meio, então nós vamos ter 7 graus e meio para um lado e 7 graus e meio para o outro. Esses meridianos limites estão a 7 graus e meio para leste e 7 graus e meio para oeste. 7 graus e meio mais 7 graus e meio dá a distância de 15 graus, que corresponde a um fuso horário, tá?
decidiu-se que esse fuso horário mandaria em todo o sistema, ele seria o horário de referência para todos os outros, tá bom? Também se deu o nome para ele de fuso zero, tá? Nesse caso, ele seria o fuso GMT0, certo? Deixa eu arrumar aqui, tá? GMT0. Esse é o nome desse fuso aqui, certo? E atualmente essa sigla tem mudado, né? Eles têm sido adotada outra sigla em vez do GMT, tem cada vez mais aos poucos utilizado a sigla UTC, certo? Que não vamos entrar em detalhes agora, tá? Porque é uma questão teórica aí envolvida e agora não cabe o caso aqui, mas GMT quer dizer aí tempo médio de Greenwich e o TC, tempo universal coordenado, tá bom? Esse conceito está cada vez sendo mais utilizado, mas esse aqui a gente ainda vê muito por aí, tá bom? Mas eu vou falar mais em GMT e UTC e vou dizer que esse aqui é o fuso zero, tá bom? De 15 em 15 graus, a partir dessa linha, tá bom? A partir desse meridiano limite, de 15 em 15 graus, nós vamos estabelecer outros meridianos, tá? São os meridianos limites dos outros fusos, tá? A gente também tem que saber que lembra, né? Que todas as cidades que estiverem dentro dessa faixa vão ajustar o relógio para a mesma hora, tá bom? E só vão mudar de horário se nós estivermos falando de fuso horários diferentes, tá? Se tiver um deslocamento de alguém aqui desse fuso para esse, quando essa pessoa chega nesse fuso tem que mudar a sua hora no relógio, tá bom? Então vamos lembrar aí também do que acontece, tá? Sempre que se deslocar para leste, sair de um fuso horário, por exemplo, sai de um fuso horário aqui, certo? E se desloca para outro fuso horário nesse sentido, ou seja, para leste, né? Nós vamos adiantar as horas do relógio. Sempre, não esqueçam disso, tá bom? Adianta-se as horas do relógio à medida que a gente se desloca para leste, certo? Se a gente fizer um movimento oposto, a gente vai atrasar as horas do relógio. Para oeste, a gente saiu de um fuso, foi para outro. Neste sentido, nós vamos atrasar as horas do relógio. Não esqueçam disso aí, anota isso aí também e bota em algum lugar na parede, porque isso aí é uma coisa que pode se esquecer com facilidade. Tá bom? Então, a partir daí, ó, vejam só que cada fuso vai ganhar um nome, né? Então, aqui nós temos o fuso 0, ou GMT0, ou 0 UTC, né? Fuso 0. Aqui, imediatamente a leste, nós vamos ter o fuso mais 1. Nós vamos ter o mais 2, o mais 3, o mais 4, o mais 5, o mais 6, o mais 7, 12. Para oeste, a partir de Greenwich, nós vamos ter o fuso 0 aí. Então, de novo, depois menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 7, menos 12. Então, aqui estão os 24 fuso horários, certo? Sendo que cada fuso horário recebe, portanto, um desses valores aqui. Tá bom? Tá. O que se pode cobrar, então, sobre o sistema de fuso horários na prova da ESA, no caso, tá? Eles podem pedir, então, para calcular a diferença de horário entre uma cidade e outra. Podem, tá? Essa é uma das coisas que pode acontecer. Pode-se pedir também, pode-se simular um problema onde um avião parte dessa cidade e chega nessa, depois de tantas horas, qual é o horário local na cidade de destino, certo? Pode-se então se criar N situações onde tu tem que fazer um cálculo
para descobrir a hora local numa determinada cidade, tá? Essa é a primeira coisa que pode acontecer na prova da ESA, tá bom? E como é que se faz o cálculo de horário entre duas cidades aí? Bom, nós temos que fazer aí então duas coisas, tá? Para isso, vamos pensar aí num sisteminha, tá bom? Bom, então qual é o sistema que a gente vai usar para fazer cálculos referentes a fusos horários? Vamos tomar como, por exemplo, uma questão que tem na apostila de vocês aqui, ó, vou mostrar. Olha só, dá uma olhada nessa primeira questão aqui que está na página 68, tá? Ali diz assim, ó, questão 1, deixa eu focar aqui. Aí, veja só, se na cidade A, GMT mais 1 são 11 horas, que horas são na cidade B, GMT menos 3? Tem 5 opções aqui, tá? Aí vamos ver aqui, ó, o que tem na questão. Tem uma cidade que eu chamei de cidade A, eu tenho o fuso dela e eu tenho a hora nela. São 11 horas na cidade A, que está no GMT mais 1. E eu tenho outra cidade, a cidade B, que está no GMT menos 3, está no fuso menos 3, e eu quero saber a hora dessa aqui, tá? Vamos ver no gráfico aqui, ó, como é que fica isso, tá? Olha só, aqui então, imaginem aqui de novo, o mapa mundi, tá? E os fusos horários aqui, o fuso 0, menos 1, menos 2, menos 3, até menos 12, mais 1, mais 2, até mais 12 lá. E o meridiano de Greenwich passando, lembrando, só para lembrar, né? Que passa no meio do fuso 0, tá? Enfim. Então vejam bem de novo lá, ó. Eu tenho a cidade A no mais 1 e a cidade B no menos 3. Vamos colocar isso aqui no mapa para a gente imaginar o problema, tá? Então a cidade A, ela tá no mais 1. Eu vou botar uma bolinha aqui assim, ó. E faz de conta que essa bolinha é a cidade A. Vou botar ela aqui, ó, A, tá? Só para a gente enxergar o problema, tá? E ali na questão diz que na cidade A são 11 horas. Vou botar aqui, 11 horas, tá? A pergunta é, que horas são na cidade B, que está no menos 3? Cadê o menos 3? O fuso menos 3 está aqui, ó. Tá? Eu vou botar uma bolinha aqui. Tá? Eu podia botar essa bolinha em qualquer lugar aqui, porque essa cidade ela pode estar em qualquer lugar dentro desse fuso. Tanto lá no sul quanto lá no norte, né? Então, eu vou botar aqui B. E eu vou botar um ponto de interrogação aqui, porque é essa aqui que eu quero saber, tá? Vamos dar nome para as coisas para a coisa ficar mais didática, tá? A cidade A é a cidade de referência, é essa que a questão está dando o horário. Essa cidade, eu vou dar um nome para ela, assim, eu vou chamar essa cidade de origem, tá? Sempre a cidade a qual é o ponto de referência ou a qual a questão está dando horário para a gente poder descobrir a outra. Então, essa cidade eu vou chamar de origem, tá? Vamos supor que um avião estivesse saindo daqui e indo para a cidade B, né? E aí eu quisesse saber a hora local na cidade B, depois do avião pousar, que essa é outra coisa que pode cair, mas depois a gente vê. Então aqui é a origem e aqui eu vou chamar de cidade de destino, tá? A cidade que a gente quer saber a hora é a cidade de destino, tá bom? Então, para a gente descobrir que horas são na cidade B, no caso, a gente tem que fazer um pequeno passo a passo, que é muito fácil, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é isso aqui, ó. É calcular a diferença de horário entre os dois fusos. Quanto tem de diferença entre os dois fusos horários, tá? Olha lá de novo. Uma cidade está no mais 1 e a outra está no menos 3. Olha a distância entre elas, tá? Olha quantos fusos horários tem de diferença entre as duas cidades aqui, tá? Para fazer isso, a gente pode usar os dedos, tá? Ou então fazer um pequeno cálculo, tá?
Vejam só, para a gente usar os dedos, a gente vai ter que fazer o seguinte, tá? Imagina o mais 1, faz o 0, o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Faz essa régua aqui, ó, com todos os números, colocando a cidade de origem e a cidade de destino, tá? E aí, então, não esquece de botar o 0, tá? Mais 1, 0, menos 1. O 0 é um fuso horário também. Então, mais 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então, saiu da cidade, conta 1, 2, 3, 4, tá? Sai da cidade, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Já descobrimos que tem 4 horas de diferença. Faz isso nos dedos, descobriu. Já sabemos a diferença entre os fusos horários. A diferença é 4 horas. Ou então faz um cálculozinho que o cara aprende lá na 7ª série, tá? No ensino fundamental, que é uma subtração de números inteiros, tá? E aí então a gente bota os fusos horários aqui dentro, tá bom? Então olha só, a primeira cidade é o mais 1 menos 3, tá? Vocês lembram aí, então, como é que faz aí a subtração de números inteiros? Menos com menos dá mais, né? 1 mais 3, 4. Fazendo uma subtração de números inteiros, tu também chega na diferença de fusos horários, tá bom? E aí, então, nós já temos a diferença. Eu vou colocar em algum lugar aqui, ó, para vocês enxergarem. Ó, a diferença é 4, tá? Aqui, vou botar aqui. 4 para aparecer melhor aí para vocês, tá? 4. Agora a gente vai ter que fazer um outro cálculo, que é esse aqui, ó. Muito bem. Agora a gente tem que calcular a hora local, tá? E aí então a gente vai usar a seguinte fórmula e vamos observar vamos ter que observar uma coisa no meio dessa fórmula aí. Qual é a hora na origem? Qual é a hora lá na origem? Olha lá. 11 horas. 11. Tá? E aqui a diferença de fuso horário. 4. A diferença é 4, aquela que a gente descobriu lá, né? Certo? Tá. Agora a gente vai ter que ou botar um mais ou um menos aqui. A gente vai ter que somar essas 4 horas ou a gente vai ter que subtrair essas 4 horas. Aí é que vocês vão ter que observar o seguinte. Vamos lá de novo, tá? E é só isso que tem que fazer, tá? Aqui está uma das coisas mais importantes. A cidade A está no mais 1. A cidade B está no menos 3, tá? Essa é a cidade de origem e a de destino é que a gente quer saber. A cidade de destino está para leste da origem ou está para oeste da origem? A gente imagina uma rosa dos ventos aqui, ó. E a gente vai ver. A cidade de destino está para leste da origem ou está para oeste? Ela está para oeste. E se estão para oeste, o que a gente aprendeu lá no início? Para oeste, as horas estão atrasadas. Certo? Então, se aqui é 11 horas, aqui não é 11 ainda. Tá bom? Aqui nós vamos subtrair, então. Se é para oeste, nós vamos subtrair 11 menos 4. A resposta é 7. Ou seja, o que é isso aqui? Na cidade C, são 7 horas da manhã. Tá? Vou botar aqui, ó, 7 horas, tá? Vamos ver. Se tu contar nos dedos, aqui é 11, aqui é 10, aqui é 9, aqui é 8 e aqui é 7. Então, para oeste, repetindo, as horas estão atrasadas, tá? Se eu quisesse saber a hora local na A e eu tivesse as 7 horas aqui, se eu soubesse, a questão me desse isso, e essa B fosse a de origem e a A fosse o destino, eu ia ter que fazer a mesma coisa lá. Uma subtração de números inteiros para descobrir a diferença de horário entre uma e outra, tá? A gente ia chegar no 4, normal, tá?
Faz esse cálculo aí que tu vai achar a resposta aí certa, tá? Ou, como eu disse, vai no dedo, né, cara? Vai contando os dedos mesmo aí. Desde que tu faça a reguinha lá embaixo, com os números, né, da cidade de origem e de destino, e tu coloque o zero. Não esqueça nunca de colocar o zero, tá? Porque o zero é um fuso horário, ele conta. E aí, então, como é que ia ficar? Nós vamos ter lá, na cidade de origem, são 7 horas, né? 7 horas ali, beleza? Essa é a cidade de origem, são 7 horas. E eu quero saber a hora no destino. Quantas horas de diferença tem entre as duas? 4 horas. E como a cidade de destino está para leste, a cidade de destino agora está para leste da origem, então a gente soma. A gente soma o quê? A gente soma as 4 horas de diferença, certo? 7 mais 4, 11 horas, certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Agora, vocês são capazes aí de já fazer. Então, essa questão aí primeira está feita. Vocês conseguem fazer a 2 também, certo? Então resolve aí a 2, olha no gabarito depois e dá uma pausa no vídeo aí se tu quiser, e depois aí a gente vai ver como é que a gente faz a 3 e a 4, tá? Mas eu já vou explicar, né? Então, mas eu vou seguir explicando aqui. Se tu quiser, tu dá uma pausa no vídeo aí para ir resolvendo, tá? E muito bem, vamos ver outro problema aqui então. Vamos supor que eu tenha uma cidade aqui no fuso -4, tá? Agora eu vou chamar essa cidade aqui de cidade C, tá? E eu tenho uma outra cidade lá no +2. Eu vou botar uma bolinha aqui, essa cidade é a D, ela está lá no +2. Aqui, ó, na cidade C, é a cidade que eu vou dar o horário para vocês, ela é a minha cidade de origem, e eu vou dizer que aqui são 23 horas do dia 14 de abril, tá? 23 horas, tá? 11 da noite. E eu quero saber a hora na cidade D, tá? Nesse caso, vocês estão vendo aqui já que as horas no destino, esse é o destino, a cidade D é o destino, né? E a cidade C é a origem. A cidade D está para leste. Então aqui as horas estão adiantadas, certo? Se tu fizer a subtração de números inteiros, uma está no -4, está no +2, tu vai achar 6, tá bom? Tu vai achar 6 horas de diferença. Tá bom? Pode fazer aí que tu vai achar isso aí. E aí, então, quando tu for somar as 6 nas 23, tu vai passar de 24 horas. Correto, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho lá 23 horas, se eu somar com 6 aqui, eu vou ter 29. Não existe hora 29. Tu passou da meia-noite, então tu entende, né? Que tu passou, somou 6 horas e era 23 horas lá, então agora tu passou da meia-noite. E aí então, que horas são na cidade de destino aí, né? O que a gente vai ver aqui nesse caso? Para tu saber qual é a hora correspondente a 29, que 29 não existe, então tu faz o seguinte, o dia tem 24 horas, subtrai aqui de 24, tá? Subtrai 24 aqui. Então tu tem 29 menos 24, vai dar 5 horas. Isso aqui é 5 horas da manhã, tá? 23 horas na cidade de origem, mais 6 que tu vai adiantar o relógio para saber a hora no destino lá, vai dar 5 horas da manhã. Vocês viram o que eu fiz aqui? Eu subtraí os 29, peguei 29 e subtraí 24. Achei 5 horas da manhã. Como passou da meia-noite, como tu estava adiantando as horas do relógio, e ao adiantar tu passou da meia-noite, então tu vai somar um dia no calendário, tá? Então, aqui é 14, né, de abril, aqui vai ser 15 de abril já. Na cidade de destino já é 15 de abril, certo? Tá bom?
A mesma coisa vai acontecer no contrário, certo? Vamos imaginar aqui, ó. Então, vamos pegar ali. Vamos supor que eu tenha no meu desenho aqui que está uma bagunça. Vamos supor que a cidade de origem seja essa aqui, a D de novo, vou botar ali de novo, tá? E a cidade de destino agora seja a C no caso. Vamos supor aqui que seja 1 da manhã. 1h da manhã do dia 14 de abril aqui, tá? E eu quero saber qual a hora local aqui na cidade C. O que que acontece agora? Veja só. Mais uma vez, a diferença de fuso horário, mais 2 menos 4, a diferença é 6, faz a continha lá. E como agora a cidade de destino está a oeste, eu atraso as horas do relógio. Aí nesse caso, eu vou atrasar 6 horas. É 1 da manhã e eu vou atrasar, vou voltar 6 horas, né? Como é que tu vai chegar na resposta no caso? Aqui, veja só, ou eu vou no dedo, aqui é 1 da manhã, aqui é meia-noite, aqui é 23, aqui é 22, aqui é 21, aqui é 20 e aqui é 19, certo? Fui ali voltando, fiz no dedo mesmo, 19 horas. Como eu voltei e como eu atrasei as horas do relógio e ao atrasar eu passei da meia-noite voltando, nesse caso eu tiro um dia do calendário. Tá? Então agora aqui é 13 de abril, enquanto aqui é 1 da manhã do dia 14 de abril, aqui é 19 do ainda dia 13 de abril. Tá? Se tu quiser fazer um cálculo aí, né? Então, se tu achou difícil fazer isso, então pensa no seguinte, olha lá. É 1 aqui, né? Tá. Então, pega lá, 24 horas mais 1 hora. Vai dar 25. É o caminho inverso aí no caso, tá? Vai dar 25, certo? Agora desses 25, tu tira o 6, que é a diferença. 25 menos 6 vai dar as 19 horas, certo? Tá? Esse é o cálculo que se faz, é um cálculo aí meio cocô, né? Mas é uma subtração apenas, né, cara? Então, é um passo a passo que é xarope. Os cálculos são ridículos de fáceis, né? É o passo a passo que é xarope. Beleza? Então, sabendo isso, né? Se tu entendeu, então agora tu deve ser capaz de resolver as questões 3 e 4 da apostila, tá? Faz aí e confere no gabarito, tá bom? Bom, então a gente vai colocar outro elemento agora para se pensar, tá? E esse elemento tá aqui, por exemplo, nessa questão 4. Ali diz assim, ó, na questão 4 da apostila de vocês. Um avião parte da cidade F, está aqui o fuso horário, GMT-4, às 21 horas do dia 13 de abril, rumo à cidade de G, que está no GMT+1. Qual a hora e data locais no momento do pouso, sendo que a viagem levará 13 horas? O que tem aqui? Ó? Um avião está saindo da cidade F e vai para a cidade G, leva 3 horas, e qual é a hora local no momento do pouso na cidade G, tá? Vamos ver esse problema aqui nesse esquema, né? Então, como diz a questão, o avião está na cidade F, que está no GMT-4. Eu vou botar uma bolinha aqui, ó. F, GMT-4, tá? E ali está dando a hora da partida, que é às 21 horas. E ainda dá a data, né? Que é o dia 3 de abril. Tá. Agora o avião ele está partindo e indo em rumo à cidade G, que está no GMT+1. Tá aqui o GMT+1. Eu vou botar uma bolinha aqui, tá? E vou colocar aqui G, tá? Então o avião está saindo daqui e indo para leste, né? Então eu quero saber a hora local no momento do pouso aqui. Então essa é a nossa cidade de origem. O G é a nossa cidade de destino. E olha bem aqui, o aviãozinho está partindo para lá, né? Ele está indo daqui e indo em direção a leste,
tá? O que a gente vai ter que fazer nesse caso, tá? Qual é a sugestão que eu recomendo que se faça, tá? Bom, vejam só, eu tenho aqui, ó, tá? Eu quero saber a hora local no momento do pouso, ou seja, no destino, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, em primeiro lugar, calcular a hora na origem, no momento do pouso. Quando o avião pousar, olha só, não sei se eu consigo me fazer entender aqui, eu espero que sim, tá? Quando o avião saiu daqui às 21 horas, depois de, o que diz a questão lá? Depois de 13 horas de viagem, eu vou colocar aqui assim, 13 horas de viagem, tá? Aqui, ó, setinha, 13 horas de viagem. Depois de 13 horas, qual a hora que vai marcar no relógio da pessoa que está no avião, cuja hora marcava 21 aqui, que horas vai marcar no relógio da pessoa quando ela pousar? Quando o relógio, quando o avião pousar, o relógio dela vai marcar um horário, mas esse horário é a hora na origem. E é isso que eu estou dizendo. Vamos olhar em primeiro lugar que horas vai marcar no relógio do cara, que é a hora na origem, no momento do pouso. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui, ó, tá? Vocês vão fazer uma soma. Soma, só isso, tá? Hora da partida, que é 21 horas, o tempo de mais o tempo de viagem, que é 13 horas, tá? Então, vocês vão somar 21 mais 13. É só isso, tá? Partiu às 21 horas, 13 horas depois, qual é a hora que vai marcar no relógio do cara? Que, por sinal, é a hora lá na origem, né? Deu para entender? Então, 21 mais 13 dá 34. 34 horas não existe, né? Então, subtrai 24 horas, tu vai ter 10 horas. Ou seja, que horas marca no relógio do cara? 10 horas, certo? Isso significa, né, que quando o avião partiu às 21, depois de 13 horas ele chegou aqui, marca 10 horas no relógio de quem está lá dentro do avião. Porque 10 horas é a hora na origem, certo? Pronto, então. Como tu passou da meia-noite, né? Como tu passou da meia-noite, era 3 de abril, então tu acrescenta um dia no calendário. Aqui é 4 de abril já, né? Enquanto aqui na hora da partida era 3 de abril, né? Mais 13 horas, passou da meia-noite, então agora são 10 horas do dia 4 de abril. Tu não resolveu toda a questão ainda, tá? Por que tu não resolveu toda a questão? Porque o teu relógio, digamos que tu esteja dentro do avião, 10 horas é a hora que seria lá no F, certo? Agora tu tem que ajustar o fuso horário. Agora tu faz exatamente a mesma coisa como antes. O que tu faz lá? Aquela conta de novo, ó. Opa, desculpa. A hora na origem, 10 horas foi a hora que tu achou no momento do pouso, certo? E agora tu tem que verificar a diferença de fuso horário. Uma cidade está no menos 4, outra cidade está no mais 1. Uma está no menos 4, a outra está no mais 1, certo? Aqui, se tu fizer aquela continha, aquela subtração lá, ou se tu contar nos dedos, tu vai achar 5. Tem 5 horas de diferença aqui entre as duas cidades. Agora tu tem que saber qual é o sinal aqui. Tu vai somar ou subtrair para achar a resposta na hora local. Lembra de novo, teu avião partiu para leste ou para oeste? Ele partiu para leste, então tu soma. Então tu pega e soma o tempo de viagem. 10 mais 5, 15 horas é a hora local no momento do pouso, certo? Aí então, tem a questão 4 que vocês têm para se divertir aí, tá? Façam ela aí, tenta fazer sozinho, esquece aí o que eu te expliquei para tu ir lá e tentar resolver, porque a gente acabou já resolvendo a questão, mas tenta lá fazer sozinho e vê se tu acha a mesma resposta. Tá legal? Muito bem, galera, a gente já tá
aprendendo aí, já aprendemos bastante coisa a respeito do cálculo que envolve fusos horários, tá? Agora tem também outras possibilidades aqui que vão tornar a coisa um pouquinho mais difícil, certo? Que é, por exemplo, o seguinte, ó, vamos ver na apostila aqui de novo. Até agora, tudo que a gente fez calculando o fuso horário, a questão estava dando pra gente o fuso horário de cada cidade. Aqui no B, o GMT era -3, no C o GMT era +8, na D o GMT era -4, no E o GMT +2. Então, até então, todas as questões estão nos dando de presente o fuso horário. Mas a questão pode não nos dar. Ela pode fazer como a questão 5, aqui por exemplo, ó, onde diz que enquanto os relógios marcam 15 horas na cidade H, 60 graus leste, qual a hora local na cidade I, 45 graus oeste. Tá? Então vejam só. Aqui a questão não está nos entregando o fuso horário, ela está nos entregando a longitude de cada cidade, certo? A distância em relação ao meridiano de Greenwich. Então aqui a longitude é 60 e aqui a longitude é 45. O que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa? Descobrir o fuso horário de cada cidade com base na localização dela. Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lembrar o que a gente aprendeu aqui, ó. Aqui a gente tem, né, vejam que o sistema de fusos horários aqui foi organizado dividindo toda a esfericidade da Terra em 24 fusos, sendo que o fuso 0 é aquele cujo meridiano de Greenwich passa no meio, né? Isso a gente já aprendeu. Bom, aqui, o que mais que nós aprendemos? Aprendemos que cada fuso horário, né, é uma área de 15 graus de longitude. Tá? Então, daqui até aqui nós temos 15 graus de longitude, daqui até aqui nós temos 15 graus de longitude e assim por diante, tá bom? Bom, olha só, como o meridiano de Greenwich passa no meio do fuso, então do meridiano de Greenwich até esse meridiano limite nós temos 7 graus e meio. Daqui até aqui nós temos 7 graus e meio, ou seja, 7 graus e 30 minutos. Do meridiano de Greenwich, por outro lado, até este meridiano limite, nós temos a mesma coisa também. 7 graus e 30 minutos. Vocês entenderam? Então, desse meridiano até esse, 7 graus e meio mais 7,5, nós temos 15 graus, né? Muito bem. Agora, olha só. Vamos olhar para o fuso +1, por exemplo, para entender a sistemática da coisa. Desse fuso aqui nós temos então o fuso o fuso +1 vai deste meridiano até esse meridiano limite é o de 7 graus e 30 minutos. Daqui até aqui tem 15 graus. Então qual vai ser o valor da longitude desse meridiano aqui? O que a gente tem que fazer? 7 graus e meio mais 15 graus. 7,5 mais 15 dá 22,5. 22 graus e 30 minutos. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, certo? Então, os meridianos limites do fuso +1 é 7 graus e meio leste de Greenwich e 22 graus e meio leste de Greenwich, certo? Deste meridiano até esse, agora no caso do +2, nós vamos ter 22 graus e meio mais 15. Se tu somar aí, tu vai ter 37 graus e meio. 37 e 30 para esse meridiano aqui. Bom, agora, olha só o que acontece aqui, ó. Em todos os fusos, nós vamos ter, em todos eles, nós vamos ter um meridiano central. Esses meridianos são múltiplos de 15. Por exemplo, no meio do fuso +1, o meridiano central é o de 15 graus leste. No meio do +2, o meridiano central é o de 30 graus. O meridiano central do +3 é o meridiano de 45 graus. E assim por diante. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e assim por diante. Pro outro lado a mesma coisa, certo? Então, ó,
repetindo, no meio de cada fuso nós temos um meridiano múltiplo de 15. Menos no caso do zero aqui, que o meridiano central é o meridiano de Greenwich, que o valor é 0 grau. Tá? Aí então isso já nos dá uma pista e isso já nos facilita saber, né, que no centro de cada fuso nós temos um meridiano múltiplo de 15, isso já nos facilita bastante coisa. Tá? Porque aí vocês vão verificar o seguinte, ó, por exemplo, voltando lá naquela questão número 5, que eu vou colocar aqui, ó. Tá? Ali diz, enquanto os relógios marcam 15 horas na cidade H, 60, qual a hora leste, qual a hora local na cidade I, 45. O que tu vai verificar aqui em primeiro lugar? Se a localização que a questão está nos dando, que as localizações que a questão está nos dando, são múltiplos de 15. Nesse caso, os dois valores são múltiplos de 15. 60 é dividido por 15 e 45 é divisível por 15 também. Então, nesse caso, quando forem múltiplos de 15, basta fazer uma coisa para achar o fuso horário. Divide por 15. 60 dividido por 15, tu vai achar 4. Pronto, esse é o fuso 4. 45 dividido por 15, esse é o fuso 3. Agora falta uma coisa. Também, esse aqui, esse 4, esse fuso 4 é o mais 4 ou é o fuso menos 4? E esse fuso 3 é o fuso mais 3 ou é o menos 3? Tu vai olhar pela localização aqui, ó. Esse aqui, no caso, é o 60 graus leste de Greenwich. Se é para leste de Greenwich, é o mais 4. Esse aqui é o 45 oeste. Se é oeste, é menos 3 nesse caso aqui. Tá? Já descobriu o fuso horário de cada uma, agora tu consegue fazer a questão baseada naquilo que já aprenderam. Enquanto os relógios marcam 15 horas na cidade H, no fuso mais 4, qual a hora local na cidade I, no fuso menos 3. Certo? Pode aparecer também assim, ó. Aqui já é um pouco mais chato de fazer, tá? Mas não é difícil, é chato apenas. Aqui diz: qual a hora e data locais no momento do pouso de um avião na cidade de J? E olha o que ela está dizendo. Não está dando fuso, está dando a longitude, mas a longitude não é um múltiplo de 15. Tá? 51 graus oeste não é um múltiplo de 15. Após 8 horas de viagem, partindo da cidade de K, 8 graus leste, mais uma vez, não é múltiplo de 15. Tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente sabe fazer tudo, agora a gente só antes precisa achar o fuso dessas duas cidades. Nesse caso, o que a gente vai ter que achar em primeiro lugar? Vejam só, a localização dessa cidade é 51 graus oeste. Tá? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Olha só, vocês vão imaginar essa cidade em cima do meridiano 51 graus oeste, tá? Se é 51 graus oeste, olha só, tá? Se é 51 graus oeste, o meridiano de Greenwich está para lá. Vou botar aqui, ó, o meridiano de Greenwich está para cá, 0, tá? E aqui então está os 51 graus oeste. O que a gente tem que pensar? Quais são os dois meridianos limites? Quais são os dois meridianos múltiplos de 15 que estão de um lado e de outro desse meridiano aqui? Então, qual é o primeiro meridiano múltiplo de 15 aqui e qual é o primeiro meridiano múltiplo de 15 desse outro lado? Então nós vamos ter, antes de chegar no 51, o último múltiplo de 15 aqui é o 45. Concordam? Vejam só, nós temos o 0, aí depois o 15, depois o 30, depois o 45. Certo? E depois os 51 graus aqui. Depois do 51, qual é o próximo múltiplo de 15? Depois do 45, é o 60. Pronto. É isso que a gente tem que fazer. Tá? Primeiro passo para achar o fuso horário dessa cidade aqui. Tá? Então, repetindo, quais são os dois meridianos múltiplos de 15 que estão entre a cidade que está em questão? Tá? Então, nesse caso, é o 45. E qual é o fuso do 45? É o menos 3, né? E qual é o fuso do 60? É o menos 4. Só multiplicar por 15 também, né? Certo? Então, aqui, 3 vezes 15, 45. 3 vezes 4, 60. 3 vezes 4, 60 não. 3 vezes 15, 60. E agora, falta mais uma coisinha para a gente descobrir.
o 51 está mais perto do 60 ou o 51 está mais perto do 45? Tá? É isso aqui que a gente tem que fazer. Repetindo, o 51 está mais perto de quem? Do 45 ou do 60? Quanto que tem de diferença entre o 51 e o 45? Quantos graus? 6 graus, né? E quantos graus tem de diferença do 51 para o 60? 9 graus. Então, o 51 está mais perto do 45. Portanto, o 51 faz parte do fuso menos 3. Tá? Volta lá na questão. Volta na questão. Então, o que eu estou vendo aqui? 51 ali. Puxei a setinha aqui para fora. Fuso menos 3. Agora tem que achar o fuso da outra. Partindo da cidade K, que está no 8 graus leste. Tá? Mesma coisa aí. Vamos achar o 8 graus, não é múltiplo de 15. Então vamos achar lá. Vejam só. Bota lá o Greenwich, 0. E bota o 8 graus. Tá? Muito bem. Qual é o primeiro múltiplo de 15 a leste do 0? É o próprio 15. Certo? Então agora nós temos o 15 e o Greenwich no caso. Tá? Certo? O 8 está mais perto do 15, ou o 8 está mais perto do 0. A diferença aqui é 8 e a diferença aqui é 7. Nesse caso, o 8 está no fuso mais 1. Pronto? Achamos o fuso do mais 1. Beleza? Então, nesse caso, a cidade K, o fuso é mais 1. Pronto, achou o fuso das duas. Já sabe fazer a questão, porque tu já aprendeu a fazer o resto, tá? É isso aí, galera. Por enquanto, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha nos fusos brasileiros. Muito bem. Então a gente vai falar agora dos fusos horários brasileiros, tá? Os fusos horários brasileiros são 4 atualmente, beleza? Uma coisa que, antes de tudo, a gente tem que lembrar que o Brasil está localizado a oeste de Greenwich, tá? Então ele tem as suas horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, ou melhor, em relação ao fuso zero também, né? Então os fusos horários brasileiros são o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5, tá bom? Partindo de Greenwich e vindo em direção ao Brasil, o primeiro fuso horário que nós vamos encontrar é o fuso de menos 2, tá? O fuso de menos 2 abrange as ilhas oceânicas brasileiras. Nesse caso, ela abrange o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que pertence a Pernambuco, tá? O atol das Rocas, que pertence ao Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha, que também pertence a Pernambuco, e Trindade e Martim Vaz, pertencendo ao Espírito Santo, tá? Eu coloquei aqui, quando eu estava fazendo o desenho, eu coloquei aqui o arquipélago de Abrolhos, que pertence à Bahia, mas o arquipélago de Abrolhos ele é o fuso da Bahia, tá bom? Então, vamos dar uma ignorada aqui no Abrolhos, tá? Então é aqui, menos 2, mais uma vez, São Pedro, São Paulo e Fernando de Noronha, de Pernambuco, tá? Atol das Rocas, Rio Grande do Norte, Trindade, Martim Vaz, do Espírito Santo. Ilhas oceânicas brasileiras, então, é o fuso de menos 2, tá? Seguindo aqui, então, a oeste, o segundo fuso brasileiro é o fuso de menos 3. Esse menos 3, ele vai pegar Brasília e o Distrito Federal, né? Ele pega também aqui, ó, toda a região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Pega toda a região sudeste, tá? Pega toda a região nordeste. Pega também parte do centro-oeste, aqui nesse caso Goiás e o Distrito Federal. Pega também parte da região norte, nesse caso Tocantins, Pará e o Amapá, tá? Esse então, portanto, é o fuso de menos 3. Outra coisa sobre o menos 3 aqui, lembra que, né, repetindo, é a hora de Brasília. Também pega as principais metrópoles brasileiras, tá? Pega também, em outras palavras, a maioria dos estados brasileiros, certo? Então, depois nós temos o fuso de menos 4. E o fuso de menos 4 ele vai pegar a outra parte do centro-oeste, que é Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Pega a outra parte da região norte, aqui nesse caso, que é Roraima.
Amazonas, nesse caso uma parte do Amazonas, um pedacinho do Amazonas aqui, ele vai ficar no menos 5, tá? Mas aqui também faz parte do menos 4, o estado de Rondônia, tá? E por fim, o fuso menos 5, que vai pegar esse pedacinho aqui do Amazonas, como eu disse, aqui tem 13 municípios, e também o estado do Acre. Esses são, então, os 4 fusos brasileiros, tá bom? Vejam então aqui, ó, que se a gente pensar, por exemplo, aqui em relação ao Acre, né, e a capital do Acre, Rio Branco ali, essas outras cidades aqui, ó, vão dentro do menos 4 e do menos 3 vão estar com as suas horas adiantadas, inclusive para a galera lá em Fernando de Noronha, né? Então as horas estão adiantadas para lá, certo? E se a gente pensar a partir desse ponto de vista aqui, como por exemplo na capela de Fernando de Noronha, as horas estão aqui atrasadas em relação ao povoado lá da Vila dos Remédios, né? Tá legal? Então vejam aqui, se a gente pegar aqui, por exemplo, mais uma vez, aqui Rio Branco, né? Então, Manaus, aqui dentro do Amazonas, vai estar a 1 hora adiantado, né? Brasília está 2 horas adiantados, né, em relação a Rio Branco, e Fernando de Noronha lá está com 3 horas adiantadas em relação ao estado de Rio Branco, a cidade de Rio Branco, né? Beleza? Isso aqui é bom tu dar uma olhada, dar uma fixada nesses estados, nesses lugares, tá? Pensar em algumas metrópoles aí, porque isso aí pode cair na prova. Outra coisa legal de olhar é que assim, ó, então levando em consideração essa estrutura, tem alguns estados que tem 2 fusos horários, né? Quais são os estados aí? Que é uma xaropice, mas é uma coisa que a ESA, xaropice de perguntar, mas é uma coisa que a ESA gosta, né? Assim, é bem a cara da ESA, esse tipo de coisa. Nós temos, a partir dessa estrutura, como eu disse, estados que têm 2 fusos horários, né? Quais são os estados que têm 2 fusos horários? Aqui, ó, Amazonas, vê, né? Ele tem o menos 4 e menos 5, tá? E tem mais? Tem mais. Tem mais 3 estados que têm 2 fusos horários, que é o caso aqui, ó, de Rio Grande do Norte, certo? Que está dentro do menos 3, e tem o Atol das Rocas também, que faz parte do Rio Grande do Norte, que está no menos 2. Pernambuco também tem 2 fusos horários, né? Porque faz parte do menos 3 e também tem Fernando de Noronha e São Pedro de São Paulo. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui, que tem, né, além do estado, aqui no continente, Trindade e Martim Vaz, que fazem parte, né? São 4 estados que têm 2 fusos horários, né? Deixa eu ver aqui, daí essa configuração ela foi sofrendo alterações ao longo da história, tá? Nós temos assim, ó, até 1913 o Brasil era, a hora no Brasil era comandada pela hora solar, tá? O Brasil ele só vai adotar o sistema de fusos horários a partir de 1913. Na época o presidente Hermes da Fonseca, né, que vai fazer essa alteração, né? De 1913, portanto, até o ano de 2008 já, o Brasil então teve 4 fusos horários, certo? Nesse caso, o Pará era dividido, né, entre o fuso menos 13 e menos 4, certo? Reparem aqui que nós já tínhamos aí mais ou menos o sistema que era muito semelhante ao de hoje, né? Vejam só, nós temos ali, ó, o menos 2 nas ilhas oceânicas, o menos 3 ali com as principais capitais, metrópoles, né? E o estado do Pará cortado ao meio ali, né? Praticamente, né? E nós já tínhamos ali no menos 5 o Amazonas, né? Cortando o Amazonas ali, um pedacinho, né? E já incluindo o estado do Acre. Em 2008 houve uma alteração
nesse sistema onde o Brasil perdeu o fuso de -5. Então o estado do Acre e todo o estado do Amazonas passou a fazer parte do -4 e todo o estado do Pará passou a fazer parte do fuso de -3. Mas até então, né, a população do Acre ali, acho que não gostou dessa alteração que foi feita, né? E reivindicações começaram a acontecer, pedindo que voltasse ao sistema antigo, ou seja, que o Acre voltasse para o -5. E então, em 2013, o Brasil voltou a ter os 4 fusos horários, né, e ficando assim até os dias atuais. Nesse caso, o Acre e aquele pedacinho do Amazonas ali voltaram a fazer parte do -5. No entanto, o estado do Pará não alterou. Ele passou a fazer parte do fuso de -3. E é assim que nós estamos até hoje. Certo? Bom, enfim, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá bom? Então, tentem resolver as questões, o restante das questões da apostila. E é isso aí, seguimos, tá bom? Vamos, nos próximos dias aí eu coloco as próximas aulas, tá bom, pessoal? Mas é isso aí, bons estudos, grande abraço, estou com saudade de vocês.